Bom dia! Vamos para mais um plantão de notícias IEP. A manchete do dia é: menino corta cabelo igual ao de amigo para confundir professora. Veja só a imagem. Jax, de 5 anos, sugeriu que corte de cabelo fosse igual ao de amigo negro, como vocês estão vendo. A mãe compartilhou o caso no Facebook para mostrar que crianças só desenvolvem preconceito quando são ensinadas a segregar. Vejamos mais algumas informações com a nossa repórter direto do local. Foi exatamente isso que aconteceu. Bom, uma mãe americana compartilhou no Facebook uma lição de amizade e harmonia que lhe foi dada pelo filho de apenas 5 anos de idade. Seguindo o relato de Lydia Stitch Hazelbush, seu filho Jax Hazelbush, de apenas 5 anos, pediu que seu novo corte de cabelo fosse igual ao de seu amigo Red. De acordo com ela, o corte semelhante faria com que a professora não fosse capaz de diferenciá-los na sala de aula de uma escola em Louisville. A mãe do garoto branco compartilhou a conversa com o filho e também uma foto dos dois amigos durante o Natal, apontando que todos poderiam ver as semelhanças. Se isso não é uma prova de que o ódio e o preconceito é algo que é ensinado, eu não sei o que é, falou Lydia. A única diferença que Jax vê entre eles dois é o cabelo, ela afirmou. Depois da repercussão da publicação feita no domingo 24, a família decidiu que nesta terça-feira ele poderia ir ao cabeleireiro acompanhado do amigo para, enfim, raspar o cabelo. O momento foi registrado pela imprensa local e por fotógrafos da Associated Press. Red e seu irmão mais velho, Enoch, nasceram na África e foram adotados com 2 e 4 anos, respectivamente, por um pastor batista e sua esposa, que são brancos. Bom, mais informações nós veremos no nosso noticiário na próxima aula. Até mais, pessoal! E aí, pessoal, gostaram do nosso noticiário? Bom, por que eu estava fazendo isso para vocês? Porque hoje nós vamos começar a estudar o gênero notícia, tá? Esse ano nós já estudamos o gênero conto maravilhoso, fábula, crônica, história em quadrinhos e agora nós vamos estudar a notícia. Vamos entrar agora no mundo da realidade. Essa notícia que eu acabei de contar para vocês no nosso noticiário, ela é real, ela aconteceu de verdade. E vocês vão receber ela na folha de atividades de vocês, tá bom? Essa folha de atividades que a gente vai fazer da mesma forma como nós já vimos fazendo. Vocês vão recortar na linha pontilhada e vão colar todas as folhas no caderno de produção textual, respondendo os exercícios que são pedidos, certo? Essa já é referente ao segundo bimestre, que nós trabalharemos agora nesses próximos 2 meses, certo? Então, essa historinha é verdade, vocês viram que interessante, mostrando que o menino branco e o menino negro, e eles não viam diferença entre si, apenas a diferença que ele notava era o corte de cabelo. Para que a gente possa perceber que os preconceitos, o racismo, todas essas formas de exclusão, na verdade, nós aprendemos com a sociedade que muitas vezes é malvada e nos ensina coisas erradas. Então, as crianças, elas não nascem preconceituosas e vocês que são crianças não adquiram essa atitude tão ruim do ser humano que é o preconceito. Então, vamos parar um pouquinho para pensar o que é o gênero notícia. Nós vemos aí todos os dias na nossa casa, através dos telejornais, da televisão, várias notícias, certo? As notícias são gêneros jornalísticos, né? Ou seja, eles fazem parte dessa esfera de jornal, certo? Tanto o jornal impresso, né? A folha, o folheto, como o jornal da televisão, ou o jornal do rádio, que a gente também escuta, e também o jornal que está na internet. Ele nos traz notícias, fatos que acontecem ou aconteceram recentemente. Então, a notícia ela sempre vai trazer um fato recente, algo atual, certo, gente?
Então, não vai se noticiar, não vai sair uma notícia hoje no jornal de uma coisa que aconteceu há 10 anos. Vai acontecer uma coisa que aconteceu hoje, vai ser noticiada, ou uma coisa que aconteceu ontem, tá? Mas não uma coisa muito antiga, porque a notícia, uma das características é que ela é recente, ela vai trazer pra gente fatos recentes. Então, essa é uma das características do gênero notícia. Ela vai trazer sempre um fato recente, tá? Outra característica da notícia é que ela é curta, certo? Então, ela vai trazer a notícia pra gente de uma maneira bem resumida, bem sucinta. Ela não vai se prolongar, porque o foco principal é o fato. Então, quando se apresenta o fato, então não precisa ficar detalhando, trazendo tantas informações. Então, outra característica é que ela é curta. Então, ela é recente e ela é curta. Outra característica é a objetividade. A notícia ela vai ser objetiva. Ela não vai trazer a opinião de quem escreve. Ela vai somente detalhar, contar o que foi que aconteceu, com quem aconteceu, onde. Então, ela é um gênero também objetivo. Essas aqui são as 3 características base da notícia, certo? Então, ela é recente, ela é curta e ela é objetiva. Ela vai trazer somente o fato, sem a opinião de quem está falando. Eu agora vou explicar alguns pontos da atividade e à medida que for aparecendo alguns tópicos referentes ao gênero notícia, eu vou explicando para vocês, tá? Então, vocês vão observar aqui que logo no início da atividade vai falar um pouco sobre a sua opinião, sobre o que você achou dessa atitude do Jax, certo? Se vocês já presenciaram alguma cena de preconceito racial. Então, começa com algumas perguntas bem pessoais, viu, gente? Vocês vão respondendo aí. A partir da terceira questão é que a gente vai analisar a receita, perguntando com que intenção Jax quis cortar o cabelo igual ao do amigo, certo? Analisando algumas questões referentes à notícia, na questão 4 e na questão 5 também, tá? E aí, depois que vocês analisaram a primeira parte, que é de interpretação, a gente começa com a segunda parte, que é explorando a notícia. Nessa parte aqui, nós vamos analisar bem a questão do gênero mesmo, tá? Das apresentações, de como esse gênero se apresenta para nós. Então, a primeira coisa que pergunta aqui é o veículo de comunicação onde a notícia foi publicada. Veículo de comunicação, o que é um veículo de comunicação? É o lugar onde está publicado. Se está publicado, por exemplo, num telejornal, se é num jornal impresso, se é numa rede social, se é num jornal online, o nome desse jornal. Então, vocês vão procurar saber qual é o veículo de comunicação. Para vocês saberem qual veículo, vocês observam, né, como a gente já viu isso, o crédito do texto. E aqui vocês vão ter todas as informações de onde foi publicado o texto. Então, vocês vão colocar isso aí. E também se pergunta em que outros veículos podemos encontrar notícias, porque a gente pode encontrar notícias em vários lugares, né? Em que lugares? Eu já falei logo no comecinho, em que lugares a gente pode encontrar notícias. E aí a gente entra em algumas características importantes da notícia, que eu vou colocar aqui no quadro e vou explicando para vocês. Bom, pessoal, vamos observar aqui, certo? As partes, né, da notícia. Então, a gente vai trabalhar agora a estrutura da notícia. Vocês vão observar aqui que algumas questões, a partir da questão 2, certo? Do Explorando a Notícia, vocês vão ver algumas perguntas sobre título ou manchete. Título ou manchete são a mesma coisa, são apenas nomes diferentes para a mesma coisa, que é aquela parte inicial do texto. O título ou a manchete da notícia geralmente é curto, ele é bem claro, certo? Ele é também atrativo, impactante, para chamar o leitor, para que aquele leitor sinta curiosidade de saber realmente o que fato aconteceu. Então, ele vai ler a notícia ou vai assistir ao jornal para saber o que aconteceu por causa da manchete.
certo? Então, a gente tem a manchete. Logo abaixo da manchete, a gente tá falando da notícia escrita, certo? Porque o nosso foco de estudo é a notícia escrita, o que não exclui as outras notícias que são faladas, né? Do rádio ou da televisão. Mas o nosso foco de estudo é a notícia escrita. Então, logo abaixo do título, aparece o que a gente chama de linha fina. Linha fina é aqui, ó, se vocês observarem aqui no texto de vocês, ela fica logo aqui, que a gente tem o título, a manchete, e aqui logo abaixo a gente tem a linha fina, que não faz parte ali já do texto. Então, essa linha fina, ela é como se fosse um título um pouco mais detalhado, certo? Ainda está anunciando o que vai ser dito na notícia, mas ele é um pouquinho maior do que o título ou a manchete. Vai trazer uma explicação um pouco mais detalhada do que vai ser contado na notícia. Então, vai se falar sobre a linha fina a partir da questão 4 do Explorando a Notícia, certo? Então, vocês vão ler aqui as linhas finas. Na questão 5 vai para vocês criarem algumas linhas finas de acordo com algumas manchetes que vocês vão ter, certo? E depois da linha fina, aí começa de fato a notícia. No primeiro parágrafo da notícia, geralmente no primeiro parágrafo, que não quer dizer que não possa aparecer nos outros, mas geralmente já no começo, a gente vai ter aqui, ó, o que a gente chama de lead. O lead da notícia, ele aparece logo no começo. E é o que é esse lead? O lead são as informações principais da notícia. No lead a gente vai ter, certo? A resposta para essas perguntas aqui, ó. O que aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? E com quem aconteceu? Então, logo no início da notícia, a gente tem essas informações. Quem são as pessoas envolvidas, onde aconteceu, quando, certo? Então, isso aí, esse lead, ele aparece geralmente aqui no início. Mas pode ser que essas informações, elas estejam mais na frente, certo? Mas as principais, ou pelo menos a maior parte dessas informações que eu falei para vocês, elas geralmente aparecem no início da notícia. A resposta para essas perguntas aqui, tá? Então, depois do que a gente chama de lead, vem o corpo da notícia, que é nada mais do que o detalhamento dessas informações que foram passadas no lead. Uma notícia, ela é curta, como eu já falei para vocês, então vocês veem, ó, como ela é curtinha, aqui ela tem apenas 4 parágrafos, tá? E ela tem a linha fina e tem a manchete. Isso aqui é para chamar a atenção do leitor. Nem todo leitor tem paciência de ler um texto muito longo. Então, a notícia ela deve ser curta e tratar de forma objetiva dos fatos. Dizer realmente o que aconteceu e pronto. Passa já para outra notícia. Viu, gente? Então, a gente tem essas questões aí. Outra coisa importante que tem na notícia, a gente não pode esquecer, são as fotografias, né? São as imagens e as legendas. Então, a gente tem sempre numa notícia alguma imagem, alguma coisa que vem ilustrar, tá? Que a gente tem a imagem das duas crianças e nas notícias, por exemplo, na televisão, a gente tem uma imagem, uma filmagem daquela situação, certo? Então, sempre tem uma ilustração. A gente não tem essa ilustração na notícia de rádio, mas na televisão e na notícia escrita a gente tem. E aí, nessas imagens, gente, existem o que a gente chama de legenda, que é a explicação dessa imagem, é dizendo o que é que tem nessa imagem. Então, observem que aqui, na legenda da imagem da notícia que foi apresentada, diz assim: Jax e Red sorriem após corte de cabelo. Amigo branco pediu corte raspado, pois assim acreditava que professora não seria capaz de distingui-los. Essa notícia é muito fofa, gente. Então, isso aqui é a imagem que ilustra e aqui a gente tem a legenda da imagem, que é uma explicação. Então, vocês vão ter também algumas questões sobre imagem e legenda.
que é aqui, ó, a partir da questão 9 do Explorando a Notícia, que vai falar sobre a fotografia, vai explicar o que ela, para você explicar o que ela mostra, a função dela, né? Que a gente vê que a função da fotografia é ilustrar o que foi dito, né? Detalhar, dar mais detalhamentos, o leitor possa visualizar de fato o que está sendo contado. Aqui na questão 10, vocês vão falar também sobre, aqui vai falar sobre as legendas e inclusive tem algumas fotografias que vocês vão criar legendas para elas, como se vocês fossem os jornalistas criando legendas para aparecer naquela notícia, certo? Outra coisa importante é sobre a disposição, como aquele texto se aparece no jornal. A gente viu que o texto que a gente leu, né, que eu apresentei para vocês e que vocês leram, ele aparece direto aqui, ó. Mas em alguns jornais, o texto ele pode aparecer assim, ó, em colunas, tá? Então, isso pode acontecer. Então, vocês vão falar sobre isso também, sobre essa distribuição das frases, né, dos parágrafos na notícia. E também aqui a gente tem na última parte que fala sobre a interação da notícia com o leitor, que a gente sabe que existem formas de o leitor se pronunciar depois de ver uma notícia, que pode ser através de um comentário, se a notícia for na internet, o leitor pode fazer um comentário. Na televisão a gente sempre vê também quando no jornal eles colocam algum comentário de algum leitor que está ali assistindo, de algum espectador. Então, geralmente se utiliza as redes sociais para fazer isso agora, né? Está tudo muito mais fácil de a gente chegar ao jornal. Então, se a gente vê uma notícia e a gente não gosta, ou acha interessante uma coisa, acha que não foi aquilo, então, imediatamente a gente pode ir na rede social daquele veículo, colocar um comentário e logo aquilo vai ser visualizado e pode até ser comentado, certo? Dependendo do que for falado. Aqui no finalzinho, a gente tem um resuminho do que é a notícia, tá? Que é importante que vocês dêem uma lidazinha. E também tem uma indicação de filme, também aqui no finalzinho, certo? Que é o filme Bem-vindo a Merli-Gommon, certo? Que conta a história do médico Seio Lizantoco, que se muda de seu país, o Congo, para trabalhar em um vilarejo na França, certo? E aí ele vai lidar com muito preconceito. Então, esse filme aqui, ele vai trabalhar essa questão do preconceito e principalmente o preconceito de cor, que é o que a gente chama de racismo, que é uma coisa inaceitável nos nossos dias atuais. Mesmo assim, isso ainda acontece. Isso mostra um lado muito perverso, muito malvado também do ser humano, que às vezes quer diminuir as outras pessoas, fazer as outras pessoas sofrerem por causa de uma diferença de cor, que é uma diferença tão irrelevante, gente. Qual a diferença da nossa cor da pele, de uma cor de um para outro, né? Então, a gente não precisa ficar observando essas coisas. O que vale é o que a gente tem dentro, quem a gente é de verdade, sabe? A gente ser uma pessoa boa, a gente ser uma pessoa amiga, solidária, que sempre pensa nos outros. Isso é o que vale. A cor da pele é uma coisa superficial, certo? Então, é um filme bem interessante. Eu vou esquematizar aqui o que a gente viu hoje para finalizar a nossa aula. Então, isso aqui é basicamente o que a gente viu hoje sobre o gênero notícia, tá? Então, a gente tem o objetivo da notícia, que é informar o leitor sobre acontecimentos atuais. Então, a gente se mantém informado sobre o que está acontecendo atualmente, tanto na nossa cidade, no país, no mundo inteiro, através das notícias, tá? O público-alvo, ou seja, o leitor a quem é destinada a notícia, é o público em geral. O que é que isso significa? Significa que todas as pessoas, certo? São os leitores destinados de uma notícia. Qualquer pessoa, desde as crianças, como vocês, até os idosos, pode ler ou assistir ou ouvir uma notícia, porque a notícia ela é destinada a todos nós.
E aqui as características da notícia, que são a manchete, né, que é o título, a linha fina, que é aquele subtítulo que tem logo após o título, com informações maiores e mais detalhadas sobre o que vai ser dito na notícia. O lead, que geralmente vem no primeiro parágrafo, mas pode estar nos outros parágrafos, que vai trazer as informações como o que aconteceu, com quem, onde, quando, por quê e como. E o corpo da notícia, que é o detalhamento do fato, certo? Que é o que faz com que a notícia ela tenha 4 ou 5 parágrafos. Então, vai detalhando, certo? Aquele fato, para que a gente fique realmente sabendo o fato, como ele aconteceu de verdade, tá? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Que vocês, isso aqui já é referente, né, ao segundo bimestre. Vocês, como estão me entregando os cadernos de produção, essa atividade vocês vão ficar com ela aí, juntamente com aquela de História em Quadrinhos 2, certo? Porque quando eu devolver semana que vem o caderno de produção para vocês, vocês já vão colar essas atividades, certo? Vai estar lá a capinha do segundo bimestre, vocês vão colar primeiro História em Quadrinhos e depois essa daqui, tá? Sobre notícia. Lembrem-se de recortar na linhazinha, que já está lá na folha, para poder caber no caderno. Lembre-se de usar pouca cola, para não estragar o caderno de vocês, não ficar muito volumoso. Se vocês colocarem pouca cola, ele vai ficar tranquilo. Agora, se colocar muita cola, ele vai ficar volumoso, a folha vai querer arrancar, certo? Então, façam bem organizadinho, direitinho, porque isso já é para a nossa próxima nota, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e a gente se vê na nossa aula online. Cheiro, tchau!